Fique por dentro do agronegócio. O Talk Show AgroLink traz a voz do mercado. Você que está sempre aqui no YouTube do Portal AgroLink sabe que o Talk Show A Voz do Mercado se aprofunda em temas bastante relevantes para a economia e para o agronegócio. E se você não acompanhou a última edição, que aconteceu dia 12 de março no auditório da FIA Business School, a gente fez uma edição do compacto que o Ivan Vedequim faz no final do programa. Dá só uma olhada. Primeiro, a análise que o Fábio trouxe com muita clareza é que quem governa o Brasil é o mundo. Então, a nossa política econômica, a nossa taxa de juro depende dos desdobramentos da economia mundial, e ele colocou muito bem a posição dos Estados Unidos, que vai ter que ser seguida pela União Europeia, e falou assim, olha, está uma política meio do salve-se quem puder. Então, tem esse cenário internacional que nós somos tomadores de taxa de juros, né, tomadores de câmbio, e isso é um determinante na vida nacional. Ele faz um contraponto interessante, que é com uma certa normalidade nos preços de commodities, alguns elevadíssimos, como o café, nós temos uma perspectiva aí de uns 100 bi de ampliação da receita, pegando os grãos, soja e milho, principalmente, que isso pode dar um refresco para o financiamento do plantio da próxima safra. Ele tem até um certo otimismo com o desdobramento, que pode ter até um plano de safra bem razoável. Eu espero que ele me convença daqui uns meses, né? Mas ele coloca aí que temos um cenário até de uma inflação que pode se acomodar, mas dentro de um ambiente hostil de taxa de juros na economia ao longo de boa parte desse ano. O Pedro Camargo, com toda a sua experiência, e o Pedro é muito franco, ele fala o que pensa, mas pensa muito o que fala, é um engenheiro de produção. Então, é uma lógica, e o Pedro falou muito, de modo enfático, da falta de regras, da falta de liderança, das coisas de perda de confiança que o governo, em bobagens, né, como o cancelamento dos recursos do Plano Safra, aquela importação desastrada de arroz que nós tivemos no período recente. Então, numa atividade de agricultura de ciclo longo, o governo está mostrando frágil, não tem uma linha de coerência compatível com o planejamento das atividades. E o Pedro tem aí, chama muito bem a questão do Plano Safra, a questão da dívida dos produtores, né, os problemas climáticos que, para ele, devem se refletir em mais pesquisa, né, Pedro, para que a gente faça uma adaptação da nossa tecnologia, e ele ressalta o papel do financiamento privado, através dos títulos de agronegócio, a CPR, a LCA, o CRA, que já tem hoje no mercado 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que já é mais do que o Sistema Nacional de Crédito Rural oficial. E o Pedro destaca, poxa, nós vamos ter uma COP aí, que é daqui a 6, 7, 8 meses. Qual é a liderança? Quem é o porta-voz do governo brasileiro? Quem vai amarrar as nossas posições? Essas posições, Larissa, serão amarradas na véspera? Qual é o papel do setor privado? Eu não acompanho muito esse tema, mas eu leio as posições do Pedro, e eu acho que nós estamos muito atrasados nessa questão da organização da COP30. E, para sintetizar as belíssimas ponderações da Larissa, que traz uma dose de otimismo, o Brasil é o espelho da demanda mundial. O que o Brasil produz é o que o mercado internacional quer. E ela destacou muito bem aquele conflito, veio lá com o Trump no primeiro governo, em que a China um pouco virou as costas para os Estados Unidos e casou com o Brasil.
Então, isso faz com que 20% das importações de produtos alimentares e agrícolas da China venha do Brasil. Essa é uma parceria de longo prazo. Embora tenha conflito comercial de curto prazo, é um movimento de longo prazo, e ela considera que esse movimento, que nós estamos casando produto agrícola com capital, e que esse casamento pode ter um terceiro fator, que é o casamento da sustentabilidade. A China, hoje, domina e tem a propriedade de muitas empresas do Brasil, que era uma coisa muito diferente de 10, 15 anos atrás. Portanto, nós temos que cultivar essa parceria. Ela destaca muito bem o trabalho de marketing, de desenvolvimento de marcas, de diversificação de mercados. Então, tudo isso dá um cenário muito positivo para o Brasil, no ponto de vista que o Pedro ressaltou bem. Nós somos competitivos, os nossos agricultores e as nossas agricultoras são mais jovens, estão cada vez mais ligados na tecnologia, nos drones, na comunicação, nas decisões de plantio, na agricultura de precisão. Tudo isso faz com que a nossa agricultura tenha uma base de competitividade. Quem tem 2 ou 3 safras por ano, quem pode recuperar 40 milhões de hectares de terras degradadas. Então, para sintetizar, falta ao governo entender um pouco mais a estrutura de mercado, o casamento de oferta e demanda, que produto agrícola é uma outra estrutura de mercado, que nós temos que ter uma visão de longo prazo, que não podemos ficar discutindo o plano safra e outras políticas do dia para a noite.